Então vamos lá. Como é que você de fato, né, luta? Como é que você evita o bloqueio criativo ou o bloqueio de escritor? Em primeiro lugar, né, você tem que entender que ele não existe como tradicionalmente lá estabelecido, né? Ah, é uma coisa só, né, uma síndrome do bloqueio de escritor. Isso ele não existe. Ele é reflexo de todas as outras coisas que nós vimos até aqui nessa aula. Entenda isso. Esse é o primeiro ponto. Saiba que você tem que combater essas coisas se você quer combater o bloqueio. Muito bem. Aí depois disso, você tem que tomar a sua dose de realidade, né? Você tem que entender que, em primeiro lugar, você vai errar, que o teu projeto não é tão bom quanto você imagina, né? Que você vai ter muitas falhas antes de acertar, que você vai ter desconforto por causa dessas falhas, mas que isso faz parte do processo. E não só do seu processo, do processo de todo mundo que trabalha, que atua com criatividade. Desde o cara desconhecido da esquina até a J.K. Rowling, tá? Até o Stephen King, até grandes gênios criativos, todos eles passam por um processo que vem de erro, 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 aprendizado, 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 acerto. Tá? Esse é o processo. Abrace isso, abrace o desconforto, entenda que isso vai acontecer e aí você vai ter menos medo que isso aconteça. Ok? Aprenda a amar o erro, como eu falei, né? Ele é o caminho para se tornar bom. Mude o teu mindset, mude a tua maneira de enxergar o erro ali. Saiba que toda vez que você erra e que você percebe um erro, ele te dá a oportunidade de dar um avanço que você nunca mais vai regredir. Tá? Então, identificou um erro? Ótimo, aprende com ele que você vai passar de nível. Você vai escrever uma porcaria, adiante eu te falei isso aqui, você vai escrever uma porcaria, sua primeira versão, seu primeiro texto vai ser ruim, não adianta você pensar assim, não, mas eu sou bom, eu sou um gênio, estudei pra caramba, vai sair bom já logo de cara, eu vou mandar. Não adianta. A primeira versão de qualquer coisa é sempre uma bosta. Quem disse isso foi Hemingway, tá? Me desculpe o palavreado, mas foi ipsis literis o que ele disse. A primeira versão de qualquer coisa é uma bosta. Não é ruinzinho, não é uma porcariazinha, não é mais ou menos, é uma bosta. Hemingway disse isso. O que acontece é que depois da primeira versão, você vai ter a possibilidade de trabalhar, você vai ter a possibilidade de identificar os seus erros, vai melhorar, melhorar, melhorar. Então entenda que você pode sim escrever algo ruim, não precisa mostrar para ninguém, tá? Não tenha medo, não vai mostrar para ninguém, fica só para você, e aí você vai identificar esses erros e começar a trabalhar, começar a polir esse seu objeto criativo ali, esse seu texto, esse seu livro ou esse seu projeto, qualquer que seja. Aí a gente passa também para algo que eu considero muito importante, tá? Que é você entender o porquê de você estar escrevendo aquele texto, ou você entender o porquê de você estar investindo naquele projeto criativo. E por que isso? Porque quando a gente entende o nosso porquê, o nosso verdadeiro porquê, a gente consegue ter um alvo ali, aí a gente trabalha com muito mais afinco, a gente aquilo se torna essencial para nós. E essa é a forma de você escapar da preguiça. Lembra que eu disse que a gente tem preguiça porque a gente evitava fazer qualquer coisa que gastasse a nossa energia com coisas que não fossem essenciais. Então o segredo é tornar o seu projeto essencial para você, tá? Pense o seguinte, quando as pessoas vão trabalhar, né, como é que as pessoas conseguem estar todo dia fazendo o mesmo trabalho no escritório, às vezes num ambiente chato, tá? E elas não têm um bloqueio de trabalho. Como é que elas fazem isso? Porque aquele trabalho é essencial para elas, elas precisam pagar conta, elas não querem, né, terminar na rua como um mendigo, ou, né, elas têm que alimentar a família, então aquele trabalho se torna essencial. Sendo essencial, ele justifica o gasto energético. Tá? Então você tem que descobrir qual é realmente o objetivo, o seu objetivo com o seu projeto criativo. Ele é de fato importante para você? Ele tem que ser. Senão, são grandes as chances de você desistir no caminho. Né? Até falo sempre, por que as pessoas nos seus trabalhos colocam fotos dos seus
familiares ali, né, dos seus filhos e tal, ou colocam posters dos seus ídolos, porque aquilo as ajuda a lembrar o porquê delas estarem fazendo o que estão fazendo, o porquê delas estarem trabalhando todo dia com afinco, né? Então torne o seu projeto essencial para você e aí a preguiça começa a ficar de lado, porque você simplesmente tem que fazer aquilo. E quando você tem que fazer, o gasto energético é justificado, tá? Sobre a procrastinação, eu falei que ela funciona como um macaquinho teimoso na nossa cabeça ali, tentando desviar a nossa atenção para coisas né, menos trabalhosas, enfim, né, para distrair a gente. Então, como é que a gente cala esse macaquinho? Ou melhor, como é que a gente faz para ignorar esse macaquinho e conseguir ir adiante no nosso projeto? O segredo é começar. Tá? Simplesmente comece. O macaquinho está se enchendo o saco, está falando, ok, ignore ele por alguns minutos. Se comprometa a ignorar o macaquinho por alguns minutos. Não pense assim, tá, eu vou ignorar o macaco o dia inteiro, que isso não vai dar certo. Tá? Fala assim, tá, eu não vou ouvi-lo agora. Que horas são? Ah, são 11h05, até as 11h15 eu vou ignorar, eu vou sentar e vou escrever, não importa o que aconteça. Tá? E por que isso? Porque quando você começa de fato a trabalhar, tá, a produzir, o começo é a parte mais difícil. Depois ali do primeiro, segundo parágrafo, depois das primeiras linhas, a coisa começa a se desenvolver de forma mais natural e o macaco vai ficando quieto sozinho. Tá? Ele está distraído com o que você está fazendo, ele fica quieto sozinho. Depois que você alcança um certo ponto, inclusive, na sua produção, o macaquinho entende que seria mais trabalhoso abandonar aquilo e retomar depois do que ir até o final. Então ele para de te encher o saco, certo? Então o segredo para evitar a procrastinação é sentar e começar sem pensar demais. Se comprometa com os primeiros instantes, né? Com as primeiras linhas, com os primeiros traços de um desenho. Não sei qual que vai ser o seu projeto criativo, mas se comprometa com os primeiros passos e o resto vai se seguir naturalmente. É mais ou menos uma tática parecida com aquela que o pessoal usa para ir para academia cedo, tá? Eles se comprometem a entrar no carro e ir até a academia. Eles se forçam a isso, esse é o objetivo deles, por exemplo. Tá? Por quê? Porque uma vez que você começou, você está em movimento, você já está se direcionando para aquele seu objetivo, o resto acaba indo de forma mais fácil. Os primeiros passos são os difíceis. Tá? Então faça isso e você vai calar o macaquinho. Vamos lá, então agora também algumas dicas práticas para você evitar o bloqueio de escritor. Algumas dicas que eu uso e que funcionam, tá? Que eu já testei na prática. Em primeiro lugar, não encare a página em branco despreparado. Muita gente se ferra, porque eles chegam ali no computador, abrem o Word lá, encaram aquela página em branco e travam, porque aquilo assusta, né? Meu Deus, o que é? O que eu vou escrever? Tire um tempinho antes de sentar para escrever para refletir sobre o que você vai escrever naquele dia, tá? É um capítulo do livro, ótimo. O que tem nesse capítulo? Faça um rabisco à mão ali, o que você vai falar. Prepare a sua cabeça, tá? Reflita um pouquinho antes. E aí depois você começa. O que eu gosto de fazer é, sempre que eu termino um capítulo ali, antes, né, de fechar o dia, eu olho e penso nos próximos passos que eu vou fazer e crio lá em bullet point, tipo uma listinha do que tem que ter nos próximos capítulos. Dessa forma, quando eu vou sentar para escrever no dia seguinte, né, ou na sessão seguinte de produção, eu já sei mais ou menos ali um mapa, um caminho do que eu tenho que fazer. Isso me ajuda a começar. E lembrem que eu disse que o começo é muito importante, né? Também quero deixar uma dica do Hemingway, já citei ele aqui, né? Uma dica muito legal que ele fazia era o seguinte: ele estava escrevendo, ele está escrevendo lá o seu capítulo, e quando ele termina, o que as pessoas fazem normalmente é terminar o capítulo, ótimo, terminar a sessão para o dia, fecham tudo e só vão retomar no dia seguinte. O Hemingway não fazia isso, ele terminava o capítulo, ele refletia sobre o próximo capítulo e ele começava o próximo capítulo. Tá? Ele começava a digitar lá e aí parava no meio. Tá? Por que ele fazia isso? Porque aí ele ficava com uma sensação de incompleto que ficava incomodando ele. Tá? Aquele capítulo, né, que ele começou a escrever estava incompleto, então ele ficava na cabeça dele mesmo sem querer.
Ele ia dormir e aquilo ficava girando na mente dele. De modo que quando ele sentava para escrever no dia seguinte, ele já sabia ali, já estava com uma ânsia de continuar, já sabia os caminhos a seguir. E aí terminava aquele capítulo e começava o próximo, e aí parava no meio também. E assim criava uma cadeia, tá? De estímulo para ele, uma cadeia estimulante, porque ele sempre ficava com uma sensação de incompletude e queria completar. A mente dele subconscientemente trabalhava para preencher aquelas lacunas, e aí quando ele sentava para trabalhar, a coisa fluía muito mais rapidamente, de um jeito muito mais eficaz, tá? Então, ó, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai conseguir lidar com o bloqueio. Tá? E se você estiver passando pelo bloqueio agora, pare e analise aqueles 4 pontos que eu falei no começo do vídeo. É muito provável que, na verdade, você esteja passando por um momento de medo, tá? Por um momento de preguiça, de cansaço, etc. Ou medo, tá? São as principais formas ali. Identifique qual é a real razão do seu bloqueio e trate essa razão. Não adianta você procurar uma cura para o bloqueio em si. Entenda que ele é fruto de outras coisas, encare essas outras coisas, tá? Identifique se é procrastinação, preguiça, perfeccionismo ou medo, aí trate dessas questões. Tratando disso, o bloqueio naturalmente vai embora e você vai conseguir ir adiante, certo? Obrigado e até a próxima aula.